McCartney, junto com os Beatles, quando eu era criança, eu acompanhava as pessoas mais velhas nas horas dançantes no fim dos anos 60, mas entrou de verdade com uns 12 anos, quando assisti o filme Help. Foi uma das poucas vezes que eu matei aula na vida, que eu vi o filme assim, eu vou perder a aula hoje. Fui lá e assisti. Já fui direto comprar o disco, né? Isso em 1976 para 77. E me apaixonei assim, perdidamente até hoje, né? Os Beatles são parte importante da minha vida. É uma história até um pouco diferente. Eu comecei a mexer com música, eu mexia com música instrumental. Inclusive música instrumental brasileira. Muita harmonia, né? Muito acorde e tal. E aí o Paul, eu vou falar até um sacrilégio aqui, vou apanhar, hein? Mas o Paul, para mim, é muito mais musical e o John é o letrista, sabe? Então, isso para mim opiniões, ser, né? Sim, mas essa é a opinião tradicional mesmo. Né? Então, assim, eu acho que o Paul me cativou por causa disso. As harmonias das músicas do Paul são muito legais, sabe? Então, acho que isso que me cativou mais. Falar que todo mundo fala, qual que é seu Beatle predileto? Para mim é o Paul. Eu me encontrei com os Beatles por causa do meu pai, né? Meu pai é apaixonado com música. Quando novo, tinha aquele ritual em casa de ouvir vinil. Todo final de semana tinha um esquema de ouvir vinil. E aí eu tinha que fazer a escolha boa, né? Porque se fosse um vinil chato, era sem graça. Aí, nessa aí, vai rolando música e os Beatles não tem jeito, né? Extremamente apaixonante. E eles ficaram até hoje. Daí, tocar, cantar, vem disso tudo. É muito bom. No meu caso também teve essa coisa do vinil. Lá em casa tinha todos os discos de vinil dos Beatles. Eu era criança, eu selecionava os vinis que eu escutava pela capa. Assim, as capas mais interessantes eu gostava de ouvir. Aí eu tinha, várias dessas eram dos Beatles e eu escutava muito influenciado pela minha mãe também. O Paul McCartney, especificamente, ele já entrou mais na minha vida através do CD, que nos primeiros CDs que teve lá em casa foi o All the Best, a coletânea do Paul McCartney. Foi o primeiro CD que eu tive contato com a carreira solo. Eu ainda não tinha nem muita noção de que, como assim, né? Carreira solo, Beatles é diferente. E aí eu conheci várias músicas da carreira solo do Paul McCartney através desse disco, dessa coletânea, All the Best, que tinha lá, que foi um dos primeiros discos que meus pais compraram também. Rapaz, olha que lindo. Isso aqui é o ingresso não usado do show do Paul McCartney no Maracanã. Aquele show que é o recorde de público, né? Até então era o recorde de 186 mil pessoas, alguma coisa assim no disco, no Tripping the Life Fantastic, que fala isso. E o ingresso você colocava na maquininha, um cartão, né? Ingresso magnético, e recolhia. Então quando eu comprei o primeiro, eu vou ter que ter um souvenir desse show. Então eu comprei 2, caro pra caramba na época, eu andando de Fusca, e comprei esse de lembrança. E esse daqui é o do dia, né? Do sábado, foram 2 shows, né? Era para ser quinta e sábado. Choveu muito no Rio de Janeiro. O show foi transferido do primeiro para sexta-feira. E esse aqui é o ingresso do sábado. Que para mim talvez assim, eu assisti praticamente todos os shows do Paul no Brasil. Teve todas as turnês, teve uma só que eu não acompanhei. Aliás, não a turnê, mas os shows que foram fora daqui da região. Mas esse foi o que mais me impactou, obviamente. Né, aos 20 e poucos anos, 28 anos, realizar o sonho de ver um Beatle no Brasil, da maneira que foi, né, os shows do Paul McCartney, né, Jô? E a gente que estava vivendo naquela época, esses aqui eram meninos, eram crianças ainda, né? Agora, hein? Pois é, não, mas a gente que já estava, na época nós estávamos tocando no Hocus Pocus. Verdade. E o Hocus Pocus estava naquele auge. A gente começou a história do cover aqui em Minas Gerais. Tinha um programa na Rádio Alvorada, na época, o Abbey Road Beatles Club. Nós fomos lá, eu, Alexandre Salum e o João de Deus, que eram os apresentadores. Então esse show ele significou demais para todos os Beatlemaníacos. Né? A gente colheu o fruto de um Paul McCartney, né? E depois as bandas que vieram, aí vem os meninos que começaram a acompanhar na época, depois Sgt. Peppers, acompanhavam o Hocus Pocus também. Então, acho que esse show ele consolidou de vez a bitomania no Brasil. O nosso tecladista à época do Hocus Pocus, o Ronaldo, que já foi para o andar de cima, no show Maracanã tinha uns orelhões, hoje até nem tem na cidade, hoje o orelhão é relíquia. Né?
tinha os orelhões do Maracanã atrás do gol, e o Ronaldo correu lá e ligou aqui para Belo Horizonte, para a mulher dele, falou: aqui, eu estou vendo o show, ouve. Quer dizer, foi uma coisa fantástica. O meu primeiro foi em 2010, mas eu quero falar uma coisa a respeito desse show, que obviamente eu não fui, não tinha idade censurada para mim na época, mas tinha uma coisa, nessa época, 89, 90, né? O Guinness Book era uma coisa muito relevante, né? Então, na época do colégio, todo mundo queria ter um e ficava lendo aquele negócio. E aí foi o show do Paul McCartney, foi pro Guinness Book, era o maior público de um único músico. Então, e isso a gente fica, pô, tá vendo, o cara é o maior de todos mesmo. E esse show, eu lembro que ele ficou muito marcado. E foi no Maracanã, que é um palco, né, muito importante pro futebol. Teve show do Frank Sinatra também. Esse Maracanã é um estádio diferente, especial, né? E essa coisa do show ir pro Guinness Book, eu lembro que é uma coisa que me marcou muito na época. E gerou muita mídia, né? Enfim, obviamente. Tem que corrigir o Guinness, um a menos, né? Porque... Exatamente. Aí, né? Comparecimento a menos. Né? Isso aí realmente é interessante. Essa coisa do Paul nunca parar de trabalhar, né? É que faz a gente estar aqui agora falando disso, né? Primeiro, esse evento que eu também, de forma alguma, poderia comparecer, porque eu estava embrionado. E na sequência, primeiro que eu fui também foi em 2010, mas aí... Pô, agora estamos de novo, né, nesse acontecimento que tá de novo aí. Mas fui em 2010 e depois BH, cara. A ideia naquele momento dele vir para cá, né, em Belo Horizonte. O que aconteceu? Foi legal que assim, ele veio no Brasil numa época que poucos artistas dessa estatura, não que existam outros artistas dessa estatura, mas enfim, de público, Michael Jackson, Madonna, tinha alguns shows ali, mas era raro, né, hoje é mais comum. E o Paul McCartney ficou muitos anos sem fazer show, né? Se envolveu ali com a Anthology, enfim, ficou sem dar turnê. E aí ele voltou com uma outra banda e eu ficava naquela expectativa ali, 2009 e tal. Será que ele vai vir no Brasil e tal? Então, 2010 veio, marcou em São Paulo, pô. Vamos embora. Acho que 2010 foi São Paulo e Porto Alegre, não é isso? E em 2011 ele voltou pro Rio. E aí, aí eu já aproveitei e fui nos dois de uma vez de São Paulo. Falei, vou comprar um lugar num e outro lugar no dia seguinte. E foi uma coisa, e o Paul é tão cuidadoso que ele fez 2 shows nos 2 dias em São Paulo, e eu fui nos 2, e no segundo show ele abriu com uma música diferente do que ele abriu no primeiro. E isso faz parecer que o show inteiro foi diferente. É verdade. E é uma coisa rara, esses artistas show são muito rigorosos, é coisa muito ensaiada. O Paul McCartney tem um show muito realista, inclusive com imperfeições. Ele faz questão de manter essas coisas. E enfim, a banda estava ensaiada, ele abriu acho que com Venus and Mars, né, o primeiro, e no segundo dia abriu com Magical Mystery Tour, totalmente surpreendente. Eu pedi o primeiro, que eu queria ter assistido. Eu vi Venus and Mars ao vivo. Pois é. Foi incrível, foi uma coisa incrível. Segundo dia choveu, maravilhoso. Foram os shows do Morumbi, né? Os do Morumbi, exatamente. Eu tive presente lá. Exatamente. Olha, isso pra mim... Foi assim, primeiro que eu não estava esperando, eu ouvi rumores, conheço algumas pessoas, estavam comentando, falei, que pô, vai vir na Arena do Galo, imagina, porque nem estava em turnê nem nada, né, e aí, quando, eu sou o tipo de atleticano que assim, eu ficava indo visitar as obras de madrugada, sabe, vendo assim, chorando, cara, eu sou um atleticano bem complicado mesmo, assim, e aí, marcou esse show do Paul na Arena, eu pensei, meu Deus do céu, né, tem que ir de qualquer jeito na minha cidade e na Arena do Galo. E ainda por cima eu vou ter a oportunidade de levar o meu filho. Então, assim, esse show para mim, ele adquiriu contornos de uma importância que eu jamais imaginaria, um momento que eu jamais imaginaria poder viver. Meu filho ainda é muito novo, mas atleticano, já é fã de Beatles, o show do Paul na Arena do Galo. E eu sempre imaginei que alguma coisa ia relacionar os Beatles ao Galo. Eu não sei que agora vai se concretizar, tá vendo? Bacana. Vai ser bem legal. Eu não sou um atleticano, até porque eu não moro em Belo Horizonte, então para mim é muito difícil ir ao campo. Eu sou daquele torcedor, nós somos aqui na velha guarda que está do lado de cá, nós somos aqueles atleticanos que sofreram, né, com o Atlético em 1977, Tomamos 1980. muito sol no Mineirão, né? Aquela turma que tinha o dorso da mão mais escuro para poder assistir o jogo assim, né? Mas naquela época, hoje eu não consigo estar tão presente em Belo Horizonte para poder assistir o Galo. E quando eu fiquei sabendo que o Paul McCartney viria, e muito provavelmente viria na Arena, eu disse, olha, eu não vou assistir jogo nenhum até confirmar essa história, porque eu quero que a primeira vez que eu vá ao estádio vai ser para ver o Paul E vou estar fazendo isso. É assim, indescritível. Eu estava vendo
inclusive a cobertura da Itatiaia na época de todos, do jogo lá das estrelas, aquela coisa toda. Hoje eu estava acompanhando aquilo em casa, tirei o tempo para poder acompanhar aqueles negócios, mas eu chorando lá de casa, imaginando se o Paul McCartney tocar nesse lugar vai ser a melhor coisa do mundo. Então, o Bicudo falou, ele ainda está realizando o sonho de levar um filho. Infelizmente a minha filha não está curtindo tanto Beatles a ponto de ter que poder me acompanhar. Mas vai ser uma coisa, e a gente sabe que a gente vai encontrar com muita gente conhecida, como sempre, e muitos atleticanos vão estar lá, e a gente sabe que a emoção vai ser dupla, né? Não, a emoção vai ser... Eu estava... Quando teve a abertura da arena e o primeiro jogo, o jogo lá contra o Santos, e a torcida chegando, eu não fui, mas eu vendo o pessoal, a torcida chegando e o pessoal chorando, mas chorando mesmo. Eu vendo, eu chorei em casa, caramba. Eu também. Sabe? É uma emoção muito grande. Também. E a arena é um lugar de espetáculo, vai ser o lugar de espetáculo do Galo. Nada mais justo que um espetáculo do tamanho do Paul McCartney. É o palco, né? É o palco do Galo e o palco do Paul. Nós temos várias causas para a gente ser assim, né? Primeiro, a questão que vem lá de trás, dos caras do Clube da Esquina, que quase todos eram muito apaixonados pela música dos Beatles. Alguns, claramente, você pega um Beto Guedes que tem 2 capas com baixo Hofner, né? A questão da música barroca, que tem muito a ver com a música dos Beatles, porque o cara que era o produtor deles adorava música barroca. E mais pra frente, já vamos falar mais próximo ali no fim dos anos 80, meio do fim dos anos 80, o Ocus Pocus foi a primeira banda, o João falou que está fazendo 40 anos agora, a gente tem que lembrar o contexto totalmente diferente de hoje. Você tinha muitos barzinhos com música ao vivo para bandas. E o Ocus Pocus foi a primeira banda. Na mesma época, mais ou menos, estava começando um programa de rádio, todo sábado à tarde, que era o Abbey Road Beatles Club. Então, as pessoas, poxa, a gente tem que lembrar que a gente não tinha celular, não tinha, né, internet, não tinha nada disso. Então as pessoas iam, uma questão física, e isso marca muito mais. Não tinha instantaneidade que tem hoje em dia. Então, você entrava para poder assistir um show, você, poxa, que sensacional isso. Quando eu vi o Ocus Pocus a primeira vez, fui assistir, dali eu acabei entrando para a banda, já no fim dos anos 80. Então, isso criou essa condição. O Ocus Pocus tocando todo fim de semana, várias bandas que vieram, o Sgt. Peppers, os caras iam assistir a gente para poder começar uma banda depois no futuro. Então, assim, isso teve muito lá no fim dos anos 80. E o Paul McCartney, quando chegou em 1990, a gente já tinha isso aqui quase que dominado em relação à cover. O Ocus Pocus fazia Cabaré Mineiro um fim de semana por mês lotado, rodava o interior de Minas sempre com casa cheia. A gente estava espalhando essa questão da bitomania, o programa da Alvorada também. Então, quando aconteceu o show do Paul McCartney em 1990, ele caiu, ou seja, essa semente de um Beatle no Brasil, foi no Maracanã, foi muito bacana essa coisa toda, mas quem estava aqui na época, você não, peraí, o Paul é nosso, sabe? Porque você não tinha bandas covers, sabe, com esse tipo de sentimento, nem no Rio, nem em São Paulo. Você tinha aquela banda, como tem até hoje muito em São Paulo, as bandas que é meio uma questão teatral, que os caras se vestem e tal, você vê que não tem esse tipo de banda aqui. Aqui a gente está muito mais preocupado com o som e com sentir a música do que do encenar. Então eu acho que a gente é desse jeito, por isso que a gente teve tanta banda cover. Veio primeiro o Ocus Pocus, logo depois o Yesterdays, quando eu saí, por causa desse show, que eu queria fazer carreira solo dos Beatles. Então eu saí do Ocus Pocus para montar o Yesterdays. O Sgt. Peppers começou na mesma época. Depois eu vim do Sgt. Peppers e veio a turma toda. Veio Three of Us, veio Anthology, veio Revolver. Veio a primeira banda que vocês fizeram foi o Glass Onion ou foi Free as a Beatle? Free as a Beatle, depois o Glass Onion. O Glass Onion. Então veio a banda Bicudo, depois o Bicudo veio tocar comigo. Então isso é muito bacana. Então foi um efeito cascata. Por isso que eu consegui fazer na época uma BH Beatle Week. Porque a gente tinha esse tanto de banda e um tanto de lugar bacana. As pessoas de fora, como você mencionou a questão do pessoal de Porto Alegre, no Brasil ainda não tem isso. O pessoal está tentando a duras penas fazer Beatle Week em Niterói, no Rio de Janeiro, mas não tem o contexto, esse tanto de gente que gosta dos Beatles e que toca os Beatles. E tem um detalhe, Agil, que é importante lembrar. Belo Horizonte teve o movimento Paul Vem Falar Uai, que foi uma coisa sensacional. Sim. E uma coisa que a gente já conversou, uma vez eu e a Gil nos pegamos num papo,
as semelhanças entre Liverpool e Belo Horizonte. Lembra disso? O povo assim, o mineiro, né? O mineiro é assim, ele é fechado, mas quando abre igual mala velha. Que nem o liverpooliano. Exatamente. E por aí foi. O sotaque, que todo mundo no Brasil faz gozação. É. Né? O mineirinho, aquele negócio. Lá são os caras também. Então é isso mesmo, né, cara? Tem essas as semelhanças com o Liverpool. São várias conexões, né? Igual a Jo estava falando, igual a gente está aqui agora. E assim, através da música dos Beatles, por exemplo, eu sou músico, eu tenho uma carreira com outras coisas, além de Beatles, faço outras coisas, toco a Gil, tem as músicas dele, produzo outros discos e tudo mais. Mas através dos Beatles eu realizei meus maiores sonhos na música, assim. Viajei para Liverpool, toquei no Cavern Club, toquei com pessoas do Wings, né? Coisas inimagináveis, né? Então, assim, é realmente uma coisa muito forte, muito diferente, né? Vários outros artistas saíram daqui. O Gleison Tully, que é um grande guitarrista, saiu daqui para poder se apresentar lá. O pessoal adora a maneira dele, o approach dele de tocar Beatles. Eles gostam não só daqueles que tocam igual, mas igualzinho, mas o pessoal que faz uma leitura diferente e tal. Então, assim, foi uma troca muito bacana. Os caras vieram na BH Vitor 3 vezes. Durante 3 vezes eu tive pessoas do Cavern Club, da diretoria, aqui. Sabe? Por isso que eu acho que essa ponte imaginária, que eu sempre falei, essa ponte imaginária que tem entre BH e Liverpool, que foi construída, né, pelas bandas covers, pelos programas de rádio, pela paixão das pessoas que iam assistir, como esses meninos que iam lá assistir as bandas e curtiam, e depois montaram as próprias bandas. E isso é tão bacana, cara, que faz a gente... Eu me emociono. Todos nós aqui temos memórias sensacionais de Liverpool. Você estando lá muitas vezes, como eu, ou menos vezes, porque a coisa é tão intensa que vale para a vida inteira. Então a gente recomenda, né, e eu torço para que as bandas, quero que o Beatles Rock Show tenha a oportunidade de ir lá, quero que o Sgt. Pepper's volte. Eu acho que é muito bacana, o Ox Pocos, não sei como é que está o pico para poder voltar, que eu acho muito legal. Porque tem um tempo, inclusive, não tem ninguém de Minas lá. Acho que o Sgt. Pepper's foi a última banda que teve lá, se eu não me engano. 2019. 2019, de banda. Eu estive lá no ano passado, mas, sabe, assim, sozinho, toquei só violão e voz e dei um adeus para todo mundo. Foi muito emocionante. Fiz shows que foram dos mais emocionantes da minha vida. Tocando coisas que eu não tocava normalmente, em violão e voz. Em lugares, tem um lugar lá no Adelphi, as pessoas sentadas no sofá assistindo, educadamente. Então foi muito bacana. Então é muito legal. Se a gente tivesse mais bandas daqui que pudessem, ia ser muito bacana. Quero aproveitar essa oportunidade para divulgar um show. Nós vamos fazer uma semana depois do Paul McCartney, no dia 10 de dezembro, a Beatles Rock Show. A minha banda vai tocar no Palácio das Artes, no Beatles in Concert, um show que acontece há uma década já aqui ou mais, que foi iniciado pelo AG, um show com banda, orquestra, coral. Vai ser no Grande Teatro do Palácio das Artes. Esse ano vai ser dia 10 de dezembro, então dá para ir no Paul McCartney e depois ir no nosso show. Divulgar os ingressos, já estão à venda no Eventinho, Plateia 1 está quase acabando, mas ainda tem alguns ingressos. Muito ingresso vendido, então é melhor correr e garantir logo. Melhor garantir logo, exatamente. O Sgt. Pepper vai fazer um esquenta por McCartney dia 2 no Canto da Manhã, no Buritis. Então, quem tiver a fim de se esquentar acerca do contexto Beatlemaníaco, a gente vai estar lá. Bom, e o Ox Pocos vai estar fazendo um esquenta também, né? Vai ser A cidade está pouco quente. Tá pouco, é verdade. Precisamos esquentar. 50 graus, assim, tá bom. E o Ox Pocos vai fazer um show no Hotel Intercity, que é um hotel bem próximo da arena, né? Ali na Gameleira, perto do caminho da arena, então vai ser um show, acredito que para os hóspedes e talvez esteja aberto também para quem quiser, dia 2 de dezembro, a partir das 21 horas lá. Sigam as bandas, nossas bandas nas redes sociais, Beatles Rock Show, Sgt. Pepper's, né? Sgt. Pepper e Ocus Pocos. E outro recado que eu quero dar, assim, um conselho, se é que eu tenho condição de dar conselho para alguém, mas assim, o Paul McCartney, isso não é uma questão de opinião, gente, ele é o maior músico vivo do planeta Terra, sem nenhuma dúvida. Ele vai estar em Belo Horizonte, na nossa cidade. Ele tem um show esgotado e ele marcou um show extra. Quem for de Belo Horizonte, não for nesse show, tem o risco de se arrepender amargamente pelo resto da vida.
Eu tô Assina falando embaixo. uma boa. Isso não é uma experiência qualquer, não é uma coisa normal. O Paul McCartney é como se fosse o Mozart, o Beethoven. Ele tá nesse patamar. Ele vai estar aqui fazendo um show. Então, assim, você é obrigado a ir nesse show, mesmo se você não gostar. A melhor oportunidade para você conhecer e passar a gostar é essa. Curiosidade, né, Vigor? No mínimo. É assim, isso aí é obrigação. Uma amiga Luísa, ela falou assim, pô, tá na sua cidade, você é obrigado a ir, cara. Não é possível. É isso aí. Então vamos Assina ter embaixo. consciência das coisas, do tamanho que é isso. Valeu?